Oi, amigos. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu acho assim complexo, mas também é muito intrigante, porque eu penso que todos nós, de alguma forma, a gente já se deparou, né? Se perguntando com relação principalmente aos sentimentos e às emoções, né? Dentro desse cenário, né, que nós vivemos, eu gosto muito do Shagdu Tulku, meu mestre budista, que já não está entre nós, que ele dizia assim, que nós construímos o cenário. A nossa trajetória, ela é composta das nossas histórias, daquilo que nós regimentamos, né, e construímos para que a gente possa experimentar. E muitas das vezes a gente comete alguns equívocos, né? Isso faz parte do processo de aprendizado da nossa alma, né? E o sofrimento, ele existe porque muitas das vezes a gente vai contra aquilo que nós realmente, lá no íntimo, sabemos que é o mais adequado para nós, né? Mas muitas das vezes, por conta, né, desse processo, da própria, vamos dizer, conjuntura social, do próprio sistema, faz com que a gente às vezes escolha caminhos e que, na verdade, são caminhos que são escolhidos, né, por outras coisas que não sejam a nossa essência, o nosso ser. Então, assim, uma das coisas que eu acho, assim, bastante intrigantes é a questão dos sentimentos, das emoções e do amor. Eu penso que a gente tem vários tipos de amor, né? Nós temos o amor de pai e mãe, de irmãos, parentes, amigos, colegas, né? São sentimentos de amor, de amizade, né? De carinho, de afeto ou de desafetos. E às vezes, isso eu entendo que na maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, são realmente desafios muito grandes, né? Muitas das vezes a gente vê assim, situações de conflito entre familiares, né? Entre pessoas, parentes, pessoas que têm um convívio, né, mais estreito. E às vezes as pessoas se sentem rejeitadas, né? Muitos casos de consultório aí a gente vê que é uma questão de desencontro, né? Muitas pessoas se sentem alijadas do amor na infância, né? E às vezes isso não é uma coisa tão visível, né? As pessoas crescem e lá na frente, quando ela vai ter um relacionamento, que ela vai começar a perceber, que muitas das vezes ela não consegue ter uma empatia com as pessoas, aquela coisa do medo, da rejeição, né? E também tem aquele que gosta, né? A gente vê aí muitos casos noticiários, né? De principalmente homens violentos que não aceitam que a mulher, por exemplo, não tem mais aquele interesse, o afeto que ela tinha, e elas simplesmente se afastam, e eles não conseguem, porque, na verdade, isso, o sentimento é o sentimento de apego, de posse, né? Das pessoas acharem, não é possível que ela não me quer mais, mas eu quero ela, eu quero tê-la. É como se fosse até um objeto, né? Mas assim, adentrando um pouquinho mais, eu também outro mestre que eu gosto muito, do Amit Goswami, que é um físico, então ele estava falando sobre a questão amorosa. E aí ele estava dentro dessa questão da ressonância, da lei da atração, da física quântica, ele nos alertava no sentido de que realmente as relações e principalmente as questões que envolvam uma intimidade, né, entre dois seres, principalmente a questão da energia sexual, da energia amorosa, ela tem muito a ver com a questão da vibração,
né? De repente as pessoas se atraem porque existe uma química forte realmente e que aquilo ela pode, no primeiro momento, trazer uma satisfação muito grande porque ela trabalha com todos os sentidos. Os sentidos são aguçados e realmente o prazer que dá, e o prazer é natural, né? De se relacionar com uma pessoa onde você tem uma atração muito grande, ele acontece. Mas também, se não houver uma ressonância eletromagnética, no sentido das vibrações entrarem em ressonância harmônica, muitas das vezes essa relação ela perde, né, a sua, vamos dizer, o seu poder de conexão. Então ele diz assim, quando a gente tem, primeiro que a gente, por mais que um seja diferente do outro, né, porque a questão de gênero, o homem ele tem aspectos que a mulher não tem, e vice-versa, acontece que muitas das vezes, né, quando a pessoa ela começa a sentir, né, que ela gosta muito daquela pessoa, que ela quer a pessoa e a pessoa já não está querendo mais, então entra aí um sistema de desagregação, né, de separação. E nesse momento o conflito é muito grande, porque a maioria de nós não está preparada para perder, porque isso envolve uma perda, né? Por exemplo, toda perda, se você perde uma pessoa querida, uma pessoa que você conhece, até um animal, a dor é muito grande. A gente não consegue lidar com a dor, né, da perda. Mas isso também, quando a gente começa a entender que nós não somos donos de nada, porque a nossa vida é uma eterna impermanência. Tudo que a gente vê são cenários construídos, porque nada, o vácuo, né, que permeia toda a matéria e a substância que permeia todos nós, são substâncias que elas estão unificados dentro de um espaço, porque todos nós fazemos parte, né, dessa energia de criação, que são moléculas, átomos. Estamos interagindo o tempo inteiro. Então, não existe separação. A individuação é muito no sentido da experiência com que nós realmente criamos o nosso cenário. E lógico, ele é real porque nós estamos criando aquele cenário para que a gente possa ter determinado tipo de experiência. E eu acredito que a única força real realmente é a força do amor, porque toda a energia criativa e toda a fonte criativa, ela vem do amor, dessa energia da fonte, que se manifesta na cocriação, né, para que nós pudéssemos estar aqui, que nós fazendo parte dessa cocriação. Então, através de um grande amor, né, de um amor que a gente não sabe, a gente não conhece, a gente experimenta. Eu falo que a gente experimenta fractais desse amor. Quando a gente encontra uma pessoa e tem uma empatia com ela, de olhar para ela, de ver como ela é realmente. Não a máscara, não aquilo que ela está, de alguma forma, externando, para ela, que ela possa estar enquanto um ser individuado, que ela está realmente experimentando o seu processo de aprendizado. Mas a gente olhar além. Então tem o filme Avatar, que eles falam mesmo que quando a gente gosta de alguém, quando a gente ama alguém, a gente olha a pessoa como ela é, com seus defeitos, suas qualidades, né? E não tenta mudar a pessoa. Porque essas mudanças, elas ocorrem na relação. Porque quando a gente está disponível ao outro, de servir, eu falo de servir, não é aquela coisa mas essa mulher submissa que diz amém, não, ou o homem que é o capacho da mulher, não. O servir é no sentido de nos ver no outro. Porque quando você sente que o outro é a sua versão, e que ele pode ser sua melhor versão,
e que com ele você pode aprender, por mais que haja conflitos e diferenças, lá na essência, a pessoa vai entender que aquela pessoa é um companheiro de jornada, de aprendizado. E se não houver essa concordância entre os dois, realmente pode acontecer aí uma quebra desse acordo, né? De vivenciar, de experienciar um processo de caminhada, de aprendizado, de expansão. Porque realmente o ânimos e a ânimos, que a gente fala do Eros, que é essa energia feminina e masculina, que pode estar até num casal que tem o mesmo sexo, mas que esse ânimos e essa ânimos, que faz parte da nossa essência, né, da energia feminina e masculina, ela é importante para que a gente possa aprender com os opostos. Porque é justamente no desafio que a gente avança. E se a gente, de repente, quiser uma pessoa para que ela possa fazer tudo aquilo que a gente quer, e ela diz amém, é como se fosse um escravo, né? Isso não é amor, é uma patologia. Porque você está submetendo ao outro as suas vontades, o seu desejo, independente do que o outro é. Então você não enxerga o outro como um ser. Você enxerga o outro como objeto. Então, assim, eu procuro, às vezes, entrar dentro de todas essas energias que a gente convive e procuro estudar e vivenciar, porque para mim também foi muito importante eu ter esses vários conhecimentos e vários seres, professores, porque cada um trouxe uma visão com relação a essa questão que eu acho que o amor, na verdade, é a estrutura, a base para que a gente possa se reconectar com a natureza, com o universo, com o cosmos, conosco mesmo. Porque esse amor que a gente talvez procure só fora, primeiro ele tem que brotar dentro de nós. Numa gratidão profunda por estarmos aqui, por estarmos vivendo essa experiência, né, luminosa, mas também, até um certo ponto, aterrorizante, porque a gente vive sempre, praticamente, vivenciando um desconhecido. A não ser que a gente entre numa zona de conforto e fique fechado no nosso mundo, né? Mas também a gente não vai avançar, porque se você está numa zona de conforto, que você evita os desafios, você vai acabar se estagnando. Então, assim, essa coisa do guerreiro do coração, é essa batalha que a gente trava conosco mesmo. Porque a hora que a gente cansar, né, de querer impor, né, toda vamos dizer, um desejo egoísta, egóico, de eu comigo mesmo, para mim só, e não olhar o outro como um reflexo meu, vai chegar uma hora que a gente vai cansar disso. Porque é muito entediante. Você está apenas olhando para o seu umbigo. Porque a nossa trajetória é de conhecer, de descobrir, de aprender. Mesmo porque a nossa inteligência ela só se expande quando a gente realmente vai buscar, procurar compreender aquilo que a gente não compreende, que a gente não entende e que a gente realmente busca, né, essa abertura, esse portal. Então o outro é uma via de um desafio muito grande. Então quando o doutor Amit fala assim, olha, quando eu já estou casada há mais de 50 anos com a minha esposa, então quando eu percebi que eu olhava para ela e via aquela pessoa que estava do meu lado, que era minha companheira,
mas que eu gostava muito de olhar para ela, de encostar, né? E abraçá-la e dormir abraçadinho, porque eu me sentia aconchegado. Eu sentia que ali estava uma aliança de fato, que eu podia confiar. Que eu tinha uma pessoa que eu realmente sentia que fazia parte do meu universo. E olha que às vezes a gente discutia, a gente tinha opiniões diferentes, mas um tinha o outro como referência, como respeito e como um elo de amizade. Então, assim, esse assunto do amor, né, esse assunto das relações, cada pessoa tem uma experiência. E eu acho que nunca ninguém definiu realmente o que é o amor. As pessoas que vivenciam relacionamentos assim felizes, né, são pessoas que têm realmente na sua vida disponibilidade para serem mais desapegadas, colocarem a sua alma em expansão. E porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa desenvolve é a compaixão. Porque quando você sente compaixão pelo outro, percebe e empata com o outro, com o que ele sente, com a dor dele, mas com alegria, né? Você começa a entender que o mundo, ele tem essa referência de que eu, você, o outro, o universo, somos uma coisa só. E isso começa conosco, com o outro, e isso se expande, né? E também não existe uma fórmula de amor e de relacionamento. Isso cada pessoa vai construindo isso. Ela pode se dedicar a uma causa onde ela se entrega totalmente com amor, num projeto onde ela pode ajudar as pessoas, né? Que a gente vê maravilhosas pessoas com projetos lindíssimos aí, que auxiliaram milhares de pessoas, né? E que aquilo ali, ela despende um amor muito grande. A gente vê a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce aqui no Brasil, são pessoas que dedicaram e sentiam um amor muito grande por aquilo que elas estavam fazendo, né? E sem esperar colher os resultados, sem ter aquela, vamos dizer, expectativa de colher os frutos. Então, se você ama alguém, não é que você vai ser capaz e você tem que dizer amém tudo porque aquela pessoa diz. Mas você diz, eu tô te olhando, eu tô te vendo. Eu sou sincera com você. Seja sincero comigo, né? Vamos aprender, por mais que a gente não consiga estar num consenso, mas vamos procurar caminhar e compreender. E a gente assim nas nossas relações, né? Nas nossas dentro da nossa vida, né? Assim, eu entendo que por mais que a gente tenha as diferenças, né? É importante que a gente haja essa compreensão do respeito, de entender que cada um de nós está vivendo uma história, construiu, né, um projeto para si e que está aprendendo dentro daquela própria história. E se de alguma forma a gente entra nessa história, a gente também tem que compartilhar a nossa história. Mas compartilhar de uma forma bastante íntegra, inclusive expondo os nossos defeitos e olhando para o defeito do outro e percebendo que apesar de todos esses desafios, né, é possível haver uma integração, uma aliança. Bom, é isso aí, né? Assim, essa coisa assim da gente falar das relações, do amor, é algo assim que pode parecer meio piegas, né? Porque fala, nossa, vai falar do amor, tanta gente já falou do amor, né? Eu não sou expert no amor, né? Confesso que eu estou no caminho de buscar muitas respostas. Mas eu trouxe esse assunto porque eu acho assim que cada um de nós, né, pode fazer essa avaliação, né?
Eu realmente entendo que o amor é importante na minha vida? Como que eu me encontro dentro desse momento? Né? Enfim, é isso aí. Então eu trouxe esse tema e que cada um de nós, né, possa assim interagir, né, e ter o seu feedback próprio, né, com relação a isso. Gratidão, gratidão.